Olá, pessoal. Sou João Raposo, fisioterapeuta do corpo e das emoções, e eu estou em formação aí da psicanálise também. Estou estudando bastante esses temas. Então sejam muito bem-vindos ao canal. A gente vai mergulhar hoje numa das obras mais revolucionárias aí da psicanálise corporal, que o livro é chamado Anatomia Emocional, e esse livro foi escrito pelo quiropraxista, terapeuta norte-americano Stanley Kahneman. Eu li há um tempo atrás, reli esse livro, né? E esse livro, das gerações da psicanálise, da psicoterapia corporal, né? O trabalho do Reich, ele contempla um pouco também, né? Do Alexander Lowen. E me virou uma chave muito importante, né? Porque muitas vezes a gente foi ensinado a pensar que o corpo ele é apenas uma tela onde a mente projeta os seus conflitos. E sabe aquela ideia de que o corpo reflete a mente, ou de que nós somatizamos o estresse? O Kahneman ele explode esse conceito e dá uma mudada bastante nesse conceito, né? Para ele, o corpo não reflete a mente, o corpo é a própria mente em movimento. Os nossos pensamentos, os nossos traumas, os nossos medos, as nossas formas de amar, elas não estão guardadas em uma nuvem abstrata onde a gente chama de psiquismo. Eles estão sedimentados realmente na nossa estrutura física, na nossa arquitetura biológica, no formato dos nossos músculos, na maneira como os tecidos pulsam, né? Sem anatomia, a emoção simplesmente não existe. Aliás, o Kahneman também escreveu um livro chamado Corporificando a Experiência, que já está na minha lista de leitura, eu ainda não li, e assim que eu ler, eu trago aqui no canal para vocês. Bom, mas vamos para o vídeo, né? Vamos fazer uma viagem completa aí por esse livro, capítulo por capítulo. Eu deixei aqui uma colinha embaixo aqui do coisa, eu tô olhando alguns temas aqui, né? Então, quando vocês verem eu olhando aqui para baixo, né? Porque eu não consigo gravar tudo aqui na cabeça, então eu deixo os tópicos aqui para eu dar uma olhada. Mas nesse vídeo a gente vai entender como a nossa história se transforma em nossa biologia, né? E mais importante, como nós podemos usar a consciência para recuperar a nossa flexibilidade, a nossa presença na nossa vida. Porque se você trabalha com pessoas, seja como psicólogo, como fisioterapeuta, como médico, como nutricionista, enfim, trabalha com pessoas, se você simplesmente também quer decifrar a linguagem do seu próprio corpo, fica comigo até o final que esse vídeo vai fazer muito sentido, né? Então vamos começar lá pelo primeiro capítulo, onde o Kahneman ele começa o livro tirando um pouco do isolamento do nosso próprio ego. E no primeiro capítulo ele lembra que o corpo humano não é uma propriedade privada ou uma máquina isolada. E nós fazemos parte de um processo planetário maior, um sistema maior, né? A vida é uma força contínua, uma energia que quer passar através de nós a todo instante. E a biologia, ao longo de milhões e milhões de anos de evolução, ela salvou, refinou esse padrão básico que funciona. E esse padrão é o design da vida. E qual é o princípio mais elementar desse design? É o pulso, pulsão de vida. Tudo que é vivo pulsa. Uma célula pulsa, o coração pulsa, o planeta pulsa. E esse pulso, ele tem duas direções fundamentais, que é a expansão, é o movimento de ir em direção ao mundo, de se nutrir, de se expressar, de se abrir para o contato, e a contração, né? Que é um movimento de recolhimento, de consolidação,
de proteção, de processamento interno. No segundo capítulo, o autor ele leva a gente a voltar para o nosso útero materno, para explicar como esse pulso ele se organiza fisicamente. Então ele lembra a gente que nós somos essencialmente aí uma organização de tubos, né? Uma fibra muscular é um tubinho, o vaso sanguíneo é um tubo, o trato digestivo é um grande tubo. Nós somos feitos para bombear substâncias e excitação. Como esses tubos se estruturam? Através de 3 camadas embrionárias que dão origem a tudo que somos. Essas 3 camadas, eu vou colocar aqui uma ilustração aqui para vocês verem, né? Depois eu coloco na edição do vídeo, que tem o endoderma, que é a camada mais profunda, né? Ou a camada visceral, e é essa camada que acaba dando origem aos nossos órgãos internos, né? O sistema digestivo, o nosso metabolismo, é onde mora aí a nossa sustentação mais profunda, o nosso sentimento mais visceral de existir, né? O sentir aqui é representado por essa camada. A outra camada é o mesoderma, a camada que fica no meio, a camada média muscular, né? Dela se formam ossos, músculos voluntários, né? Tendões, tecidos conjuntivos, e essa é a camada da ação, do movimento, né? Do esforço, da nossa capacidade de colocar limites nos direcionamentos que a gente faz no mundo. E a camada ectodérmica, que é a camada superficial, é a camada neural, que dá origem aí ao nosso sistema nervoso, a nossa pele, né? A camada de percepção do mundo externo, né? Do contato periférico, de como a gente capta, como a gente se comunica com o ambiente externo. E representa o nosso pensar, né? E a grande sacada do Kellyman aqui é mostrar que a nossa saúde tônica ela depende de uma comunicação fluida entre essas 3 camadas, né? O pensamento não acontece só no cérebro, ele emerge do diálogo neuromotor entre a pele que percebe, o músculo que age, a víscera que processa toda essa experiência. No terceiro capítulo, ele fala um pouco do paradigma das sanfonas, né? As cintas de contenção, né? Agora que entendemos que a gente é uma estrutura feita de camadas e tubos que pulsam, né? Como o corpo gerencia a pressão de toda essa energia e excitação emocional correndo dentro de nós. Como que ele faz isso, né? Através dos diafragmas. O Kellyman ele usa uma metáfora, né, nesse capítulo do corpo humano, que o corpo funciona como um acordeão, uma sanfona, né? Então, nós não temos apenas o diafragma respiratório, né, que é um músculo aqui embaixo das costelas, né? Ele mapeia os diafragmas, válvulas horizontais que cortam o nosso corpo, né? O diafragma pélvico, o diafragma torácico, o palato mole, é um diafragma, né? O nosso cérebro é sustentado pelo palato mole, né? E a nossa própria base do crânio, né? Num corpo saudável, quando a excitação sobe ou desce, todos esses diafragmas eles trabalham em harmonia, né? Expandindo e contraindo ritmicamente para bombear a melodia da nossa presença. O problema começa quando a vida nos impõe tensões crônicas, conflitos, pressões ambientais que não damos conta para a gente digerir. Para não explodir com excesso de pressão ou excitação, o nosso corpo ele cria hábitos musculares transversais chamados de cintas de contenção. Essas cintas são contrações musculares crônicas
que acabam se instalando, né, exatamente em cima dessas áreas aí dos diafragmas, né? E elas servem para apertar ou para alargar artificialmente os nossos tubos biológicos. Se você vive em um ambiente onde expressar sua raiva ou expressar sexualidade é perigoso, você aperta a cinta pélvica ou a cinta torácica para segurar esse fluxo de energia. O preço que se paga por isso é um preço alto demais. A nossa sanfona fica desafinada, né? Quando uma cinta ela se enrijece, ela vira um hábito inconsciente, né? O fluxo livre dessa excitação, ele é bloqueado. E a energia, ela não consegue mais caminhar de uma forma fluida, né? Da planta do pé até o topo da nossa cabeça. E é aqui que começam a nascer as nossas restrições emocionais, as nossas dores, que são crônicas, né? No capítulo 4, que ele fala sobre o reflexo do susto, né, a anatomia do estresse, mas como essas cintas e bloqueios se instalam definitivamente aí nas nossas estruturas. Nesse quarto capítulo, Kahneman diz que a mecânica do medo, do estresse, é utilizando aí o conceito do reflexo do susto. Imagine uma ameaça repentina, né? Pode ser um perigo físico ou um ambiente familiar, hostil, violento na infância. E diante de um choque ou de um excesso de estímulo que o organismo ele não consegue administrar, né? O nosso tronco cerebral, aquela parte mais antiga, né, do nosso cérebro, ele dispara ali um comando imediato ali de sobrevivência, o reflexo do susto. E esse reflexo é um breque muscular muito violento que a gente dá no nosso corpo, né? O corpo encolhe, o pescoço tensiona, os ombros sobem, né? Os olhos ficam fixados, né? E fisicamente esse bloqueio serve para proteger o sistema nervoso central aí de uma sobrecarga de excitação. É uma defesa biológica ancestral que o corpo tem, né? Se o estímulo invadir o cérebro sem filtro, esse sistema acaba entrando em colapso, dá um apagão, né? No reino animal, o bicho apagado na boca do predador é bicho morto, né? E o grande drama humano é essa cronicidade desse estresse. Se esse estado de alerta, de cobrança, de medo ou de rejeição, ele é frequentemente é, utilizado por nós no nosso dia a dia, né? Na nossa história, o reflexo do susto ele não se desfaz no nosso corpo. O corpo se esquece de como voltar ao estado de repouso. A musculatura voluntária se cansa de sustentar esse breque ativo e começa a se deformar para economizar energia. E o tecido conjuntivo ele altera, né? O colágeno ele endurece, o reflexo do susto se cristaliza em nós, na nossa carne, e aquilo que era uma resposta temporária de proteção vira a nossa postura permanente, a nossa estrutura caráter. E o susto crônico atua, no fim das contas, isolando o nosso contato real com o ambiente que a gente tem, né? E ele dá uma cartografia somática, né? Agora a gente vai para o capítulo 5, né? Chegamos ao coração visual do livro, né? O Kahneman ele mapeia como esse congelamento desses reflexos dos sustos, eles deformam aí a nossa geometria corporal, dividindo as estruturas em 4 grandes padrões somáticos. E é fascinante a gente observar como a psicologia traduz perfeitamente a mecânica da postura, né? O primeiro é o padrão rígido, o hipertônico. É, este é o corpo que se armou para lutar contra o mundo, né? Ele aumenta o tônus muscular
em toda a periferia. Ele cria aí uma verdadeira parede ou armadura muscular muito densa, né? E olhando de fora, parece uma postura impecável, ereta, mas o corpo é inflexível. E ele tem uma atitude psicológica de dele ficar focado só no desempenho, né, na competição, no controle, no orgulho que ele tem próprio, né? Ele precisa estar sempre no topo, funcionando perfeitamente. Só que essa rigidez periférica deixa ele desconectado completamente das suas vulnerabilidades, necessidades viscerais mais profundas, né, desconectado do sentir. E a sanfona aqui está travada, né, sob uma tensão extrema. O segundo padrão é o padrão denso, compactado. Nesse padrão, em vez de armar aí uma parede para fora, o corpo puxou a excitação e os impulsos emocionais para dentro e retém esse impulso. O corpo encurta, engrossa, acumula aí uma imensa pressão interna, né? É o desenho clássico de daquela panela de pressão, sabe? Sabe o personagem raiva do filme Divertidamente, né? Ele não tem pescoço quadrado assim, né? É uma atitude psicológica desse indivíduo, ele manifesta através da resistência passiva, da teimosia, do ressentimento crônico, de uma imensa dificuldade de descarregar, de aliviar ou de expressar também o que sente. A pessoa que carrega o mundo nas costas, né, engole tudo, mas não consegue se abrir, não consegue relaxar. Terceiro padrão é o padrão colapsado, o hipotônico. Esse padrão ocorre quando o organismo ele tentou lutar contra o estresse ou do trauma, ou esgotou todas as suas reservas de energia e simplesmente desistiu de viver. A musculatura ela acaba perdendo o tônus, né? O peito afunda, a cabeça cai para frente, aquela postura desaba, né? Sobre a gravidade. E a atitude psicológica do colapsado é da exaustão crônica, da sensação de desamparo, da falta de energia para agir, ou da falta de energia para colocar limites no mundo. Né? O indivíduo tende a se sentir dependente dos outros e tem uma dificuldade de falar não para as pessoas, porque a sua estrutura física também não tem sustentação para bancar um confronto. A pressão interna aqui simplesmente esvaziou, né? E o quarto padrão é o padrão infiltrado, que é aquele desorganizado, instável, né? Aqui nós vemos uma flutuação caótica aí do tônus muscular, né? O corpo ele perde a simetria, a coerência geométrica e algumas áreas são extremamente duras, rígidas, enquanto outras são completamente moles, flácidas, inchadas de líquido, né? A atitude psicológica dessa personalidade infiltrada reflete-se diretamente nos sentimentos de fragmentação interna, né? Tem uma ansiedade difusa, uma ambivalência aí severa, né? Eu quero, mas eu não quero, né? Uma dúvida, né? Uma profunda instabilidade na sua própria identidade. A pessoa ela sente que não tem um contorno firme, né? Onde se apoiar. E a abordagem clínica, né? Que o Kellerman descreve aí nesse capítulo 5, ele fala dos 5 passos, né? Diante dessa cartografia, né? E qual é a proposta prática do Kellerman para o tratamento, para a vida? O Kellerman ele desenvolveu o que chamou de prática somática, né? Somatic practice, né? Que significa prática de corporificar, né? Soma é corpo, né? E Kellerman e Regina Favre, né? Que é uma das grandes introdutoras e pesquisadoras aí do pensamento do Kellerman. Aliás, eu vi um vídeo de um canal aí que eu tenho acompanhado muito aí nessa jornada, que é o canal do Joviano Rezende, né? Onde eu conhecia
Eu vi uma entrevista com a Regina Favre e gostei muito, né? Recomendo muito, por sinal, estou divulgando aqui, mas eu nem conheço o Joviano Rezende, né? Eu achei um cara muito bacana, assim, muito conteúdo no canal dele. Mas eu vi um bate-papo com ele, com a Regina Favre, né? Um bate-papo maravilhoso. Eles trazem aí uma crítica que é contundente, é o que chama de excesso de clínica, né? Ou obsessão pelo defeito, né? E a terapia formativa, ela não serve para ficar apontando o dedo para o que falta ou para julgar essa rigidez aí do outro, né? Aquela estrutura deformada, seja ela rígida, densa ou colapsada, foi realmente a forma mais inteligente que o corpo encontrou para sobreviver naquele momento. Desde tentar quebrar essa couraça, né, com exercícios violentos, de catarse, como se fazia antigamente aí, né? O Kahneman, ele propõe aí um método sutil de reeducação neuromotora em 5 passos. Primeiro, perceber o que você faz, aprender a notar o seu padrão automático, como você tensiona os ombros quando fica ansioso, como você afunda o peito quando você se sente acuado. O segundo é experimentar o mais e o menos, exagerar voluntariamente essa tensão. Se você tensiona o ombro, aperte-o ainda mais de uma forma consciente. Depois você vai soltando, pouquinho por pouquinho, devagar. Isso devolve ao nosso córtex cerebral o controle sobre o músculo que estava aí congelado, nesse automatismo do susto. O terceiro passo é aguardar a pausa, né? Interromper o ato e ficar no vazio por alguns instantes, né? Permitindo que esse pulso interno se reorganize longe desse padrão antigo, né? O quarto passo é deixar emergir uma nova possibilidade, é dar espaço para uma nova resposta tônica, um novo sentimento ou uma nova postura física, mais atualizada e livre, né? Quinto passo é incorporar, praticar essa nova presença no dia a dia, transformando essa pequena abertura num novo hábito existencial. E concluindo aqui a leitura, o último capítulo, o Kahneman ele debate para uma visão de dimensão existencial profunda, né? Focando aí na nossa respiração, na aceitação da nossa finitude de vida. E a respiração não é apenas uma troca biológica de gases, ela é uma experiência elementar do ser vivo, né? Quando a gente respira e permite que o corpo pulse sem amarras, a gente sai do controle rígido do ego e a gente entra em contato com a quietude rítmica da nossa saúde biológica. O Kahneman, ele faz um convite maduro e realista de aceitar a nossa forma corporal finita e mutável. E nós vamos envelhecer, nós vamos mudar, e tentar congelar um corpo em um padrão estético idealizado, ou tentar manter um controle aí absoluto sobre a nossa vida, é uma tentativa neurótica aí de negar o fluxo da própria natureza, né? E o Kellerman, ele acaba encerrando com a sua filosofia com uma frase, é um conceito que bate forte aí no nosso estilo de vida atual, né? Verdadeira saúde, o amadurecimento emocional residem aí no desinvestimento desse narcisismo, né? Curar-se não é só tornar um ser humano perfeito ou um ser humano infalível. Curar-se é abrir mão dessa ilusão especial para abraçar a maravilhosa potência de simplesmente fazer parte da vida, fazer parte de uma rede, fazer parte de um tecido social, ecológico, planetário.
e é o corpo que se reconhece vivo e pertencente a esse mundo. Se você gostou dessa resenha, do pensamento aí do Kahneman, não esqueça aqui de dar seu like, de se inscrever aqui no canal, de compartilhar esse vídeo com aquele amigo ou colega de profissão que precisa entender também que a mente e o corpo são únicos, né? São indissociáveis, são a nossa realidade. E então deixa aqui nos comentários, né? Qual dos quatro padrões aí você mais se identificou no momento atual da sua vida? E a gente vai continuar essa conversa aqui embaixo nos comentários de vocês, porque quando o corpo regula, a vida anda. Um grande abraço e até o próximo vídeo.